Amém? Queridos, agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor esta manhã? Amém, glória a Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. No livro de Marcos, no capítulo 16, do verso 5 até o verso 7. Marcos 16, eu também estou procurando aqui, Marcos 16. Marcos 16, do verso 5 até o verso 7, né? Quem quiser acompanhar na mesma versão que eu, ele vai colocar ali no telão, é a versão Almeida, Revista e Corrigida, ARC. E os irmãos vão acompanhando a palavra do Senhor, né? Que está lá no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 7. Os irmãos vão encontrando, já está aqui a palavra. Marcos, capítulo 16, do verso 5 até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido uma roupa branca, uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado e já ressuscitou, e não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor, e ela será ministrada esta manhã, Senhor. Peço que o Senhor dai-me graça, unção, misericórdia, Senhor, para pregar essa palavra, Senhor, de modo, Senhor, que ela vá, Senhor, e produza um efeito pelo qual o Senhor enviou ao coração dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa nos tratar, nos confrontar, nos confortar e trazer, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor enviou dos céus esta manhã, Pai. Peço que o Senhor me use, dou liberdade ao Espírito Santo de Deus para me usar e falar aquilo que o Senhor quiser, Pai. Mas eu peço que o Senhor me guarde, Senhor, e que o Senhor me proteja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu dei o título a esta mensagem, Restaurado por Cristo, né? Quantos de nós não precisa ser restaurado por Cristo? E aqui, claramente, né, os irmãos viram na mensagem que foi lida, quando o anjo, ele manda o recado do Senhor através das mulheres que encontraram o sepulcro vazio, ele diz assim: vá e diga aos discípulos e a Pedro. Diga aos discípulos e a Pedro. Por que ele falou a Pedro separado, né? Pedro não era um discípulo, ele não fazia também parte dos irmãos? Diga aos discípulos e a Pedro. Muitas vezes, queridos, nós nos sentimos abandonados por Cristo. Neste momento em que o anjo diz isso às mulheres que o encontraram no sepulcro, ele envia a mensagem de Deus diretamente a Pedro, porque Pedro ele já achava que ele não era mais um discípulo de Cristo. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes e recebeu aquele olhar fulminante de Jesus, ele falou: pronto, já era, é o mesmo destino de Judas Iscariote, eu não sou mais discípulo. E pode ser, queridos, que durante a nossa vida, nós falhamos. Você já falhou com alguém que confiava em você? Eu já falhei, e muitos de vocês já falharam. Você já prometeu ficar firme, não, nós estamos juntos, e depois você se afastou e pisou na bola com a pessoa? Você já sentiu que você decepcionou a Deus algumas vezes? Todos nós já sentimos, queridos. Todos nós já decepcionamos a Deus alguma vez. E muitas vezes nós sentimos isso, que nós estamos em débito com o Senhor, que o Senhor vai nos abandonar, que nós pecamos, que vamos para o inferno, que Deus não quer saber da gente. Mas a mensagem que eu queria trazer esta manhã é que Cristo hoje, através dessa mensagem, Ele quer fazer uma restauração na sua vida. Ele quer restaurar a comunhão que Ele tem com você. Ele quer mandar a mesma mensagem que Ele mandou para Pedro. Diga aos discípulos e diga a Dani. Diga aos discípulos e diga
ao irmão Israel, diga aos discípulos e diga ao Nando, e a cada um de vocês, coloque o seu nome nesse lugar. Porque pode ser que você sente que abandonou Jesus, mas Jesus não te abandonou. Jesus, ele está mandando essa mensagem. Pedro sentiu isso. Ele não apenas negou Jesus 3 vezes, inclusive com palavras de baixo calão, mas quando o anjo ele anuncia a ressurreição de Cristo, ele diz algo maravilhoso, ele diz, ide e diga aos discípulos e a Pedro. Hoje eu quero falar com você, queridos, sobre o poder de um Deus maravilhoso, de um Deus que para você, para Ele, você não é só mais um número. Para o governo, você é um número, você é um CPF, mas para Deus, você não é um número. Ele te chama pelo nome, Ele te conhece desde a formação no ventre da sua mãe. Esse é o Deus que nós servimos. Você é importante para Deus. Então eu quero mostrar que a graça de Deus, ela é maior do que o nosso fracasso. Muitas vezes nós fracassamos, e não é poucas vezes, e o diabo e os seus demônios, eles sopram na nossa cabeça, está vendo, pecador, Deus não quer mais saber de você, você se afastou de Deus, Deus vai te abandonar. Nada disso, Deus nunca nos abandona, somos nós que abandonamos a Deus. E se você olhar, queridos, para a vida de Pedro, você vai ver que Pedro ele era uma pessoa comum, com sentimentos comuns, com temperamentos comuns, um homem que vivia numa sociedade comum. Lá em 1 Coríntios 9:5, retrata que Pedro era um homem de família, Pedro era uma pessoa comum, como eu e você, que morava numa família. Ele morava em Cafarnaum, ele morava numa região, um subúrbio, uma região não nobre, e ele era um trabalhador, ele era um pescador, assim como eu e você somos trabalhadores. Pedro também era irmão de André, e caso os irmãos não saibam, acredito que todos saibam, André foi quem levou Pedro a Jesus. André conheceu João Batista, André, irmão de Pedro, ele era discípulo de João Batista, ele acabou, através de João Batista, e depois do início do ministério de Jesus, acabou levando Pedro a Jesus, apresentando Jesus a Pedro. E quantos de nós que não está aqui hoje, que não foi apresentado a Jesus por um irmão? Não necessariamente um irmão de sangue, mas um irmão em Cristo. Eu sou um exemplo, e creio que muitos aqui são um exemplo. Pedro, grande apóstolo de Cristo, foi apresentado por um irmão. Ele era um dos discípulos que tinha mais intimidade com Jesus. Ele estava em todas. Às vezes ele pisava na bola, mas ele estava em todas, ele estava sempre com Cristo. Foi Pedro que assumiu a liderança dos apóstolos, mesmo ainda não estando convertido. Como assim, pastor? Pedro, ele assumiu a liderança e você fala que ele não era convertido? Vocês vão entender na mensagem que até a ressurreição de Cristo, Pedro não estava 100% convertido. E mesmo assim, Deus o colocou para liderar os discípulos. E pode ser que você esteja à frente de um ministério, à frente da sua família, à frente do seu trabalho, você está à frente, liderando alguma coisa, e você fala, eu não sou preparado, eu não deveria estar aqui, mas Jesus te escolheu para você estar lá. E mesmo assim, queridos, mesmo falho, mesmo comum, Jesus não se esqueceu de Pedro, e Jesus o levantou para fazer grandes milagres. Lá em Atos capítulo 5, versículo 15, diz que depois que ele recebeu lá do Pentecoste, muitos milagres foram realizados pela vida de Pedro. Ele foi o primeiro apóstolo, depois de convertido, a se achegar aos gentios, através da vida do romano lá, do soldado romano, que eu não me recordo o nome agora. Então Pedro, queridos, ele era um homem comum, de atitudes comuns, que cometia erros, mas que Jesus nunca o abandonou. Jesus sempre o segurou, sempre esteve com ele todos os dias, e agora ele está lá, reina com Deus para todo sempre. Então, nós vamos pegar o exemplo da vida de Pedro, para que possamos entender que o nosso Deus é um Deus que nos restaura, que nós somos restaurados por Cristo, e não pelo homem.
primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos, é que Pedro ele era um homem forte, de opinião, mas também de muitas contradições. Lá em Lucas capítulo 5, ele nos ensina uma lição importante, diz que ele estava no barco, eles estavam lançando a rede, Jesus estava à margem, Jesus fala assim, lança a rede do lado direito, e Pedro fala assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira, e não pegamos nada, Senhor, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Olha que coisa linda que Pedro nos ensina. Ele aqui não conhecia ainda Jesus, mas ele foi um homem de contradição, porque quando Jesus foi crucificado, antes disso esse homem largou tudo, largou as redes, largou os barcos, largou as empresas e seguiu Jesus com toda a sua força. Mas quando Jesus foi crucificado, ele falou assim para os outros discípulos, eu vou voltar a pescar. Pedro quis voltar atrás. No momento ele nos ensina uma grande lição, e no outro ele quer voltar atrás. Aí você fala, nossa, como Pedro é mau. Não, assim somos nós somos assim. Quando está tudo bem, nós seguimos Jesus, mas quando não está tudo bem, nós não queremos saber dele. Em Mateus 16, Cristo pergunta aos discípulos, quem dizes que sou? E ele fala algo lindo, ele proclama a divindade, ele fala assim, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, bem-aventurado Simão Barjonas. Só que no mesmo capítulo, Pedro reprova a atitude de Jesus e fala assim, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, tipo falando para Jesus, não se entrega. Aí Jesus fala, arreda-te Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. E quantas vezes, queridos, que com a nossa boca nós proclamamos coisas lindas, nós falamos coisas maravilhosas de Jesus, e no mesmo dia nós falamos o contrário, nós nos deixamos ser usados por Satanás. Na sexta-feira foi pregado aqui sobre o falar, o cuidado com o falar, e nós temos que vigiar para nós não falarmos muito e também não falarmos bobagens. Pedro, ele era um homem de Deus, sempre foi, mas ele falava demais, ele falava na hora errada, e assim como nós, ele não segurava a própria língua. Em Mateus 17, mostra que ele fala sem pensar, Pedro falava sem pensar, e quantas vezes nós falamos sem pensar? Mateus 17 vai tratar ali da transfiguração de Jesus no monte, diz que Jesus ele faz uma transfiguração ali, e com ele está Elias e Moisés, e Pedro imediatamente, sem pensar ali na primazia de Jesus, ele fala assim, vamos fazer 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e uma para Jesus. Jesus não habita em tendas, ele colocou Jesus na mesma igualdade que Moisés e que Elias. Queridos, Jesus é Deus, Jesus é maior que Elias, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior do que tudo que você pode imaginar. E muitas vezes nós colocamos Jesus em pé de igualdade, sabe? Às vezes nós confiamos muito mais no nosso trabalho do que em Jesus. Às vezes nós confiamos muito mais no homem do que em Jesus. E nós estamos fazendo como Pedro, estamos colocando Jesus em pé de igualdade. Em Mateus 26, fala que Pedro era um homem de coragem, mas também era um homem de covardia. E somos nós, queridos, nós somos corajosos em determinados momentos, mas nós somos medrosos em outros momentos. Diz a palavra em Mateus 26 que Pedro foi lá e veio o soldado prender Jesus, ele sacou a espada e cortou a orelha do soldado Malco. Corajoso, enfrentou. Aí Jesus repreende ele e fala, Pedro, embainha essa espada, porque quem pela espada vive, pela espada morrerá. Em outro momento, quando Jesus é crucificado, a palavra diz que Pedro acompanhou Jesus de longe. Jesus estava lá sendo crucificado, sendo chicoteado, e diz que Pedro fica de longe aqui, só olhando aqui, escondido. E muitas vezes esses somos nós, os valentões da internet,
esbravejamos, colocamos nossas opiniões, mas na hora de defender a nossa posição, nós não defendemos. Nós parecemos aquele cachorrinho, aquele pincher, sabe? Cachorrinho pequenininho. O portão está fechado, ele fica lá, latindo lá no portão lá, e late, avança em todo mundo. Abre o portão para você ver, ele corre para dentro. Assim somos nós, como Pedro. Muitas contradições, um profundo relacionamento, mas profundas contradições com Jesus também. Em Mateus 26 diz que Pedro, ele se arrepende com lágrimas. Ele negou Jesus, mas ele se arrependeu. E é isso que Cristo quer da gente. Ele sabe quem nós somos, queridos. Não adianta você fazer tipo, não adianta você ser Superman, porque eu sou super pastor Rafael, eu oro, eu dou o dízimo do endro, do cominho, eu faço, eu aconteço. Nada, queridos, eu sou um Pedro precisando ser tratado por Jesus. Quantos Pedros aqui tem precisando ser tratado por Jesus? Alguns não quer não, mas a maioria quer, então tá bom, vamos lá, glória a Deus, vamos seguir. Como pode um homem falho como Pedro receber a presença e o poder de Deus? Do mesmo jeito somos eu e você, falhos, e precisamos receber o poder e a presença de Jesus. Então, queridos, primeiro, antes da gente ver aqui a evolução de Pedro, nós vamos ver primeiro as causas da queda dele. Primeira causa da queda dele, ele tinha exagerada confiança em si mesmo. Aquela pessoa que confia demais nela, mas vamos para a palavra. E Marcos 14:31, bota aí Felipe, por favor. Está assim: mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Quem foi que negou Jesus? Em Lucas 22:23, ele disse assim: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O Pedro não convertido foi para a prisão e para a morte com Jesus? O não convertido não foi, não. Quantas vezes nós dizemos: isso nunca vai acontecer comigo, até que aconteça. Pedro achava que jamais ele ia negar Jesus, porque ele confiava na sua força humana. Irmãos, autoconfiança sem dependência de Jesus não vale de nada, é um orgulho disfarçado. Muitas vezes você coloca, porque eu sou, eu faço, eu aconteço. Coloca nas mãos de Jesus, deixa Jesus guiar a sua vida. Sabe, queridos, todas as vezes na minha vida, e minha esposa é testemunha, que eu quis fazer com a força do meu braço, 100% deu errado. E 100% das vezes que eu coloquei na mão de Jesus e falei: Senhor, eu apresento os meus planos a Ti, 100% deu certo. Então, sem Jesus não adianta, quer dizer, orgulho. Você está colocando você acima de Deus. Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, que quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Sabe por quê, queridos? Porque quando você reconhece que você é fraco, que você está na fraqueza, você depende inteiramente do Senhor. Quantos dependem inteiramente do Senhor aqui? Amém, glória a Deus, que vocês estão entendendo a palavra. Quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque de mim eu nada tenho a oferecer, eu nada posso fazer, mas é o Senhor que está em mim, é o Deus Todo-Poderoso que habita em mim, que age, que faz e que acontece. O querer e o realizar é dele, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes, queridos, nós não queremos depender de Deus. Ah, pastor, mas é uma decisão muito pequena para apresentar a Deus. Apresenta para Deus. Senhor, eu vou ligar a televisão. É muito pequeno. Não, vai que você liga e explode. Apresenta para o Senhor. Vou ligar a televisão. Tem que apresentar os mínimos detalhes para Deus. Ele fala que Ele é Deus de toda a nossa vida, não é de uma parte da nossa vida. Sabe, queridos, se Pedro caiu, Pedro, que viu Jesus face a face, caiu, andou com Jesus, imagina nós, temos que ter muito cuidado.
Outro ponto aqui, ele se considerou melhor que os outros. Quantas vezes nós nos achamos melhores que os outros? Não, eu prego melhor que o irmão ali não sei o quê, porque não, eu louvo melhor que ele, não, porque eu tenho tantos anos de ministério, eu sei muito mais do que o irmão. Será que isso é verdade? Veja o que Pedro falou aqui, lá em Marcos capítulo 4, versículo 29, ele disse assim, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Quem se escandalizou? Pedro. Mateus 26, 33, ainda que venham a ser pedra de tropeço para todos, nunca o será para mim. Ele está falando na frente dos discípulos, Senhor, todos esses discípulos aqui podem não prestar, mas eu presto, eu vou estar contigo. Certa feita, Elias, o profeta, fez essa mesma leitura, chegou diante de Deus e falou assim, todo Israel se dobrou diante de Baal, só sobrou eu. E Deus o repreende e fala assim, olha, não foi só você não, tem mais 7.000 lá, que não dobraram os joelhos a Baal. Toda vez que a gente se acha a última bolachinha do pacote, Deus nos mostra que o agir e o poder é dele. Toda vez que a gente acha que é somente nós, não, mas faz e acontece porque sou eu que estou envolvido. Ai daquele serviço se não fosse eu, ai daquela igreja se não fosse eu. Irmãos, peça misericórdia a Deus se você já falou isso. E fala, Senhor, glória a Deus que o Senhor está em mim e eu estou naquele lugar, porque eu não tenho nada para oferecer. Eu dependo do Senhor. Ele estava dizendo, Jesus, os outros discípulos não são tão confiáveis. Eu sou, mas os outros não são. Então, irmão, não julgue o outro inferior a ti. Não julgue o seu irmão menor do que você. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele se desceu, Ele se desfez da sua glória, e Ele se fez como homem, e Ele lavou os pés dos discípulos. E adivinha quem falou para Ele assim, não Senhor, os meus pés não vai lavar, e Jesus fala assim, olha, se você não deixar lavar os seus pés, Ele não tem parte comigo. Pedro, nós somos Pedro. Nós achamos que somos autossuficientes, que somos melhores, mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Segura aí que Deus está te tratando, Ele está tratando o seu coração. Quando nós começamos, queridos, a olhar as pessoas de cima, como se elas fossem menos espirituais, menos trabalhadoras, menos importantes, menos fiéis, nós estamos plantando a semente da nossa queda. Nós estamos colocando ali uma sementinha da nossa queda, isso daí vai enraizar e vai crescer. Nunca se ache melhor que ninguém. Pedro foi incapaz de orar e vigiar na hora que mais importante dos séculos. Mateus 26, 40 e 41. O Felipe vai pôr ali. A palavra diz, e vocês viram na peça de teatro também, e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a quem? E achou-os dormindo, e disse a Pedro. Jesus pegava no pé de Pedro, né? Que ele sabia o potencial de Pedro. Jesus pega no seu pé também, porque você é filho dele. Glória a Deus. E disse, então nenhuma hora pudesse vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós deixamos de orar e vigiar, queridos, nós caímos na cilada do diabo. Quando nós deixamos de orar e vigiar, nós caímos na tentação, nós fraquejamos. Quando a igreja deixa de orar, ela se torna vulnerável e fraca perante o inferno. A igreja que não ora não tem poder, a igreja que não ora não tem milagre. No momento mais importante da sua vida, você vai dormir como Pedro. No momento mais importante da sua vida, quando você está mais precisando de Jesus, você vai deixar as coisas acontecer como estão? Qual dos dois você tem alimentado mais, queridos? A sua carne ou o seu espírito? Porque é este que vai vencer.
Ah, pastor, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha aparência, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu carro, eu tenho a faculdade, eu tenho o pós-doutorado, as minhas finanças, os meus investimentos. Ok, queridos, tudo isso é muito importante, mas cadê Deus? Tem Deus na jogada? Ou será que Deus está lá no cantinho, você só chama Ele a hora que você precisa? Você tem que orar primeiro, queridos, ora antes. A palavra em Efésios 6,18 fala assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Aqui está falando assim, ora só quando você precisar? Não. Ore em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração para todos os santos. Você tem que orar em todas as situações, e você tem que perseverar em oração. E queridos, eu oro, mas eu sei que não é fácil. Orar é difícil, dá sono, você não quer orar. Às vezes alguém chega assim, pastor, um nome para oração. Eu falo, meu Deus, me dá força, porque eu não tenho poder, eu não posso, mas eu sei que vem do alto, e eu ajoelho, eu oro pela pessoa. Aí Deus me fortalece, porque quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Sabe, temos que perseverar na oração por todos os santos. Você tem orado pelo seu irmão? Ou será que no seu caderno de oração só tem você? É você e mais você. É por todos os santos. E os santos são os filhos de Deus. Queridos, aquele momento era a maior batalha do universo. O destino da humanidade, inclusive o meu e o seu, estava sendo decidido. E o que Pedro estava fazendo? Dormindo, descansando, estava dando uma naninha. Felipe, agora eu vou abusar de você, hein? Vou pedir 3 versículos na sequência. Só você vai pôr Mateus 26, aí você vai pôr 40, depois vai pular para o 43, depois para o 45. Eu vou provar para vocês que Pedro estava dormindo. 40. E voltando os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo. Agora você vai para o 43. E voltando os achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Agora você vai para o 45. Então chegou junto os discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E hoje Cristo está falando para você através da palavra. O inimigo está sondando a sua vida. Ele quer te peneirar, ele está ao seu derredor, bramando como um leão para te tragar. E você está fazendo o quê? Dormindo. Estou na rede social, eu estou cuidando da minha vida. Continua que você vai levar o mesmo fim que Pedro. Orai e vigiai o tempo todo, irmãos. Essa também foi a única vez que Jesus pediu solidariedade aos discípulos. E os discípulos fracassaram. Será que Jesus não está pedindo algo para você esta manhã, e você tem fracassado naquilo que Deus está te pedindo? Será que você não está sonolento, preguiçoso, descuidado, totalmente na carne, não está ligado nas coisas de Deus? Os seus filhos estão indo para o mundo das drogas, e você não está percebendo. O seu casamento está sendo arruinado e você não está percebendo. A igreja está no meio de uma batalha contra principados e potestades. Tem meia dúzia orando, lutando e batalhando e arrebentando com o inferno. E você está dormindo. Você não é capaz de vigiar nem uma hora. E Jesus está falando isso hoje para você. Sabe, queridos, a palavra, ela diz que quem dorme no jardim, Pedro dormia no jardim de Getsemane. Quem dorme no jardim, cai no pátio. Pedro, ele negou Jesus aonde? No pátio do Sinédrio. Quem dorme no jardim, cai no pátio. Para você vencer a tentação, você tem que orar hoje, para você vencer amanhã. Orai e vigiai. Pedro também perdeu o controle emocional.
eu falei aqui no início, em João 18:10, então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro perdeu o controle emocional. E quantas vezes nós não perdemos o controle emocional? Ai, aquela fechada no trânsito, aquele dedinho na quina. Hoje mesmo aqui, minha esposa está de prova, eu estava vindo para cá, aí bonitinho assim, dirigindo com calma. Aí veio 2 corredores na pista, assim, um homem e uma mulher, de encontro com o carro, e não tinha acostamento, não tinha nada. Aí eu fiz assim para ele, ó, vai mais para o lado aí. O cara falou assim, vai tomar suco de caju. Aí eu falei assim, amém, irmão, Deus te abençoe. Era a oportunidade para explodir ali, né? Descer a mão na buzina e falar, vai você, toma suco de maracujá, você também. Então, irmão, muitas vezes nós perdemos a oportunidade, nós explodimos. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo, eu sou sincero. Essa é uma qualidade minha, eu falo na lata. Às vezes, querido, isso aí não é sinceridade não. É falta de controle do espírito. É falta de educação. Porque Jesus Cristo, Ele era educado. Você já viu Jesus Cristo maltratar alguém? Você já viu Jesus Cristo ser grosso, falar palavrão com alguém? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Quem é dominado pelo Espírito não precisa usar espada. Pedro usou a espada, mas Jesus o repreendeu. Pedro, guarda essa espada. Quem pela espada vive, pela espada morrerá. E será que você não está sendo explosivo com as pessoas? E achando assim, eu sou sincerão, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim? Não, você não vai morrer assim não, porque Deus está te tratando hoje. Você vai ser dominado pelo Espírito de mansidão, pelo domínio próprio, pelo amor, por tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem que ser, porque você não é o que o mundo diz, você é aquilo que Deus diz que você é. Pedro também, queridos, ele seguiu Jesus de longe, está lá em Mateus 26:58, mas Pedro o seguia de longe. Um abismo leva a outro abismo. Você viu quantas quedas que ele foi tendo, até que ele foi se afastando, até o momento que ele estava seguindo Jesus de longe. E assim a nossa vida, nós vamos caindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando vê, você está seguindo Jesus de longe. Você não é mais um discípulo, um filho de Deus. Você passa a ser um simpatizante. Eu acredito em Deus, mas eu oro na minha casa. Eu acredito em Deus, mas eu não gosto desses negócios de igreja. Você vira um simpatizante. Você para de caminhar perto. Você para de agir na obra de Deus. Você para de contribuir na obra de Deus. Por quê? Isso não nasce da noite para o dia. Isso daí é semente que você vai plantando na sua vida. Então vamos olhar para a vida de Pedro. Pedro, ele foi fraquejando, foi perdendo os seus conceitos, foi se tornando vulnerável e foi se tornando covarde. O mesmo Pedro, autoconfiante, que falava as suas palavras, que dizia que ia cumprir as suas palavras, fugiu, ficou seguindo Jesus de longe. Ele não desistiu de Jesus, mas seguiu de longe, se acovardou, se encheu de medo. E quantas vezes nós não estamos assim dentro da igreja? Não, eu vou, mas eu vou ficar lá no meu cantinho, não vou me envolver, né? Deixa acontecer naturalmente. Sabe, muitas vezes nós somos alguns de nós seguem Jesus de longe, não quer perder Jesus de vista, mas não assume compromisso, não chega na hora no culto, está escalado para servir, está escalado na oração aqui, está escalado no diaconato, mas não vem na hora, não cumpre aquilo que está falando, ou falta, não avisa ao seu líder. Que desrespeito é esse, queridos? Sabe, às vezes você está no ministério, vou usar o de louvor aqui, que é a vitrine, né? Está aqui no ministério de louvor, e aí a Dani está contando com você aqui, ó. Você está ali na bateria, ali, onde que fica o Fabrício ali. Aí está ali na bateria, e de repente a Dani fala, legal, vai ser um louvor lindo. Aí não avisa, começa o louvor, mas cadê? Né? Estou usando exemplo, mas o Fabrício é benção, ele vem todo dia, inclusive eu tenho um testemunho muito bom dele, um dia eu vou contar.
a pessoa não vem, entendeu? E está contando com a pessoa. Quantas vezes, queridos, já não aconteceu comigo, quantas vezes já não aconteceu com o pastor, com a irmã Francisca, com a irmã Maria Vilela, está contando com a pessoa e a pessoa, sabe, não quero compromisso com Cristo não, entrei no ministério por entrar. Mas se você, queridos, assumir o ministério e Deus vai te tratar esta manhã, você não vai mais ser essa pessoa, você vai ser a pessoa que assume e que cumpre aquilo que você falou. Pedro negou Jesus 3 vezes, lá em Mateus capítulo 26, de novo, hein, Felipe, daquele jeito, em 26:70, por favor. 26:70, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Vai para o 72. E negou outra vez com juramento, eu não conheço o tal homem. E agora vai para o 74. Então começou a praguejar e jurar. Lembra que eu falei que ele falou palavrão? Ele começou a praguejar aqui, ó. Praguejar e jurar, dizendo, eu não conheço esse homem. Você sabe o que aconteceu, queridos? Imediatamente tocou o sino do galo. Que o galo, vocês estão pensando que é um galo, cocoricó, não, né? Galo era o nome do sino que tocava para a troca da guarda lá. Então um dia a gente explica direitinho aqui, né? Então, tem irmão que está pensando que era um galo mesmo que cantava. Não é não. Era o sino lá da troca da guarda. Então tocou o sino da troca da guarda. Antes que o sino tocasse 3 vezes, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. E a palavra diz que imediatamente Jesus está passando bem na hora e Jesus olha para ele e não fala nada. Tipo assim, eu não falei cabeça de frango. E essa manhã Jesus está falando para nós, queridos. Então Pedro fraquejou, ele negou o seu nome, ele negou a sua fé, o seu apostolado, as suas convicções, as suas promessas que ele fez para Cristo. Ele falou, eu nunca vou te abandonar, se preciso for eu vou morrer. E de fato ele morreu, mas depois de transformado. Então aqui Pedro ele chega no limite, queridos. Ele chega no limite, ele vai segurando as pontas até que para ele acabou. E pode ser que você esteja assim aqui esta manhã. Para você, sabe, pastor, eu estou para desistir, eu não quero mais saber de ministério, eu estou cansado, eu quero abandonar tudo, eu vou para uma outra igreja, eu vou ficar lá no fundo sentadinho lá, sem ninguém me ver, eu vou ficar seguindo Jesus, sabe, para mim acabou. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmã? Você passou muito tempo sendo forte, você passou muito tempo segurando as pontas, você passou muito tempo lutando contra você mesmo, tentando vencer pela sua própria força, mas hoje Cristo manda te dizer, lance sobre mim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para de segurar essa carga em cima de você, e lança a carga sobre Jesus, porque Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições. Ele sabia que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Ele venceu o mundo, não foi eu, não foi o pastor, não foi você, foi Jesus que venceu. E muitas vezes nós ficamos como Pedro, confiando em nós mesmos, querendo ser Superman, querendo fazer, querendo acontecer. Mas hoje, esta manhã, Jesus está quebrando seu coração, está quebrando os seus conceitos, e está falando para você, sou eu que faço, sou eu que aconteço. Sabe, irmão, não tenta ser super espiritual, não tenta ser perfeccionista, não tenta buscar perfeição nas pessoas que você não vai achar. Admita suas falhas, admita que os outros também têm falhas, e que nós temos que suportar uns aos outros. Pedro confiou em si e caiu, mas é aqui que começa a restauração, é aqui que Deus vai restaurar os Pedros e as pedras aqui também, os Pedros e as pedreiras, tem uns pedreiras aqui, é mais difícil, né? Não perca a esperança. Mateus 26:75 diz assim, e lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negará, e saindo dali, chorou amargamente. Aqui começou a restauração de Pedro,
Aqui foi o ponto inicial. Quando ele chorou amargamente, arrependimento. Quantos aqui lembraram de alguma coisa contra Jesus que já fizeram e que estão arrependidos e que estão chorando amargamente por dentro? Só eu. Agora só eu e mais alguns. Sabe, queridos, a gente pisa na bola com Jesus. Então, se até aqui, queridos, nessa ministração que nós falamos sobre os pontos que Pedro pecou, você sentiu algum arrependimento, alguma coisa no seu coração, Deus já começou a agir. Se você está do mesmo jeito que você chegou, continua prestando atenção. Aqui começa o tratamento de Jesus e a restauração de Pedro. Primeiro, o olhar compassivo de Jesus. Lá em Lucas 22, dos 60 ao 62, diz assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E voltando-se o Senhor, fixou-lhes os olhos em Pedro. Jesus estava passando bem na hora. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Jesus olhou para Pedro, queridos, assim como Jesus está olhando para mim e para você essa manhã. Mas Ele não está nos olhando com um olhar de julgamento. Ele está olhando com um olhar assim: filho, filha, eu sei o que você tem passado. Eu sei tudo o que aconteceu até agora. Eu sei as palavras que você diz. Eu conheço os planos do seu coração. Porque a minha palavra diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de guerra, para fazer o fim que os esperai. Sabe, Jesus, Ele sabe, queridos, tudo que aconteceu. Mas Ele quer te restaurar essa manhã. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer tirar esse coração de Pedro, de pedra, e colocar um coração de carne em você. O olhar aqui de Jesus para Pedro foi um olhar de ternura. O olhar que penetrou a alma de Pedro e trouxe arrependimento. E esse mesmo olhar está aqui hoje. Deus está trazendo arrependimento essa manhã. Ele está trazendo uma mudança de mente, de comportamento. A Bíblia chama de metanoia, uma mudança completa na sua mente. Pedro chorou amargamente e se arrependeu e se voltou para Jesus. E a mesma palavra de Deus, ela diz que Judas, ele pecou contra Deus, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas ele teve remorso, ele não se arrependeu. Judas, ele olhou para si mesmo e se enforcou. Pedro olhou para Jesus e foi restaurado. E você está olhando para quem? Você está olhando para você mesmo ou para Jesus? Você está buscando a solução em você mesmo ou a solução em Jesus? Jesus está olhando para você hoje, queridos. As suas palavras, a sua vida, o seu testemunho, os lugares onde você está frequentando. O que você está fazendo da sua vida? Hoje mesmo Ele está refazendo a comunhão com você. Hoje mesmo Ele está te restaurando, você por inteiro. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Ele está aqui olhando para você. Jesus está aqui. Em Marcos 16, versículo 7, diz assim, a palavra que a gente leu no início: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que vai adiante de vós para Galileia, ali os vereis, como vos disse. Pedro desistiu porque ele negou ser apóstolo. Ele negou, nós lemos aí. Mas Jesus não desistiu de Pedro, mesmo ele negando a Jesus. Pode ser que você esteja pensando em desistir, mas hoje Jesus está dizendo para você: eu não desisti de você. Então você não tem o direito de desistir. Você não pode desistir. Pedro disse para os outros discípulos: para mim não tem mais jeito, eu vou voltar a pescar. Está lá em João 21, 3. Eu vou voltar para a minha velha vida, eu vou voltar a pescar,
eu vou voltar para os meus barquinhos, eu vou voltar para a minha família. Mas irmãos, quando você entrega a sua vida a Jesus, não tem mais volta, não tem como olhar para trás. A palavra de Deus, ela diz que Deus não se alegra aquele que pega no arado e olha para trás, e quer voltar e quer abandonar. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e Jesus quer que você prossiga para o alvo, que você receba a salvação, receba o seu galardão no céu, receba a coroa da vitória. Ele falou, eu vou pescar, mas a palavra de Deus fala o contrário. A palavra de Deus em Apocalipse 2,5, ela diz assim: lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te. O que eu falei que Pedro fez? Ele se arrependeu e chorou amargamente das primeiras obras. E arrepende-se e pratica as primeiras obras. Aonde foi que você caiu? Você se lembra onde foi que você caiu? Se você está lembrando agora, se arrependa. Coloca diante do Senhor, apresenta diante do Senhor, e Ele é fiel e justo para te perdoar, e para te levar adiante. Eu vou ler para vocês aqui, vou pedir para o Felipe pôr aqui, João 21, do 15 ao 19. Deixa eu ver se eu separei aqui, eu leio aqui. 21, 15 ao 19, eu separei. 15 ao 19, vocês acompanham ali. Aqui, queridos, é o momento em que Jesus já está ressuscitado. E ele deu recado, ele falou, dize a Pedro, aos discípulos, e a Pedro que vai adiante de vós para Galileia. E aqui ele cumpriu o que ele falou. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E este respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Está cordeiros lá. E tornou a dizer-lhe uma segunda vez a Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Primeiro cordeiros, depois ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E na verdade, digo que quando era mais moço, te cingias a ti e andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, estender as mãos e outro cingirá e te levará para onde tu não querias ir, não queiras. E disse isso, significando que com a morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Aqui, queridos, Jesus está fazendo um recomissionamento do ministério de Pedro. Pedro achou que tudo tinha acabado. E Jesus, ele chega diante dele, prepara todo um ambiente. Diz que Jesus, quando chega lá no mar, na praia, ele prepara um braseiro e ele coloca um pão. Eles estão lá, Pedro falou, vou pescar, e os discípulos foram com ele. Ele está lá pescando, aí um homem lá da praia grita assim, joga a rede do lado direito. Eles acharam estranho, eu já ouvi isso daí. Eles jogam a rede do lado direito. E diz que vem 130 e poucos, 136 peixes grandes na rede, que mal eles conseguem levantar. E diz que João, que estava no barco, reconheceu, falou, é o mestre, e pulou e saiu nadando e foi de encontro a Jesus, e os outros foram com o barco. E chegando lá, Jesus assenta-se diante deles e tem esse diálogo com Pedro. Então Jesus, queridos, ele prepara todo um ambiente para lembrar daquele momento que Jesus os comissionou ao ministério. E aqui Jesus está recomissionando. E aqui Jesus está recomissionando você também. Lembra-se aonde caiu e se arrependa-te, volta-te para Jesus. Sabe, lembra quando você vinha na igreja porque você queria mesmo? Você não vinha aqui para ficar dormindo, bocejando, mexendo no celular. Não, você vinha para o culto, você vinha cultuar a Deus, você vinha ouvir a palavra de Deus. Esse amor que Jesus está buscando. Pedro desistiu porque ele achou que tinha sido negado por Jesus.
Então, queridos, em outras palavras, Deus estava curando a memória de Pedro e dos discípulos. Porque Ele tem as rédeas da nossa vida, Ele tem as rédeas dos nossos pensamentos, do nosso agir. Ele começou montando esse cenário. E a palavra diz lá em João 21:19, ora, os que estavam ali, os servos, os servidores que tinham feito as brasas, se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Por que Jesus fez um braseiro na praia? Porque quando Pedro negou ele também estava diante de um braseiro, negando Jesus. Então, queridos, não tem como você escapar de Jesus. Ele vai te buscar onde você estiver. E Jesus fala para eles, joguem a rede, né? E eu anotei o número aqui, e diz que vieram 183 grandes peixes. E Jesus se reúne com eles, e tinha um pão no braseiro, e Jesus parte o pão e dá a eles. E Jesus parte o peixe e dá a eles. Isso lembra os irmãos de alguma coisa? De alguma passagem bíblica? E hoje Jesus está partindo o pão e os peixes conosco. Ele está lembrando, lembra? Quando você me servia de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Volta, filho, volta, filha. A única exigência que Jesus fez a Pedro era pastorear o seu rebanho. Jesus faz 3 perguntas para ele. Primeiro Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Aqui na tradução, aqui eu vou explicar para os irmãos. Jesus fala assim, Pedro, você tem um amor ágape por mim? Que é o amor máximo. E Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Ele fala assim, apacenta os meus cordeiros. O que Jesus quer dizer com os cordeiros? Apacenta os gentios, aqueles que ainda não são minhas ovelhas, mas hão de ser. E depois Jesus fala novamente, Pedro, tu me amas com amor máximo, ágape? E Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala para ele, apacente as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? São aqueles que já são de Cristo, somos nós. E na terceira pergunta, Jesus não fala do amor ágape, Jesus fala para ele assim, Pedro, você gosta de mim? Que é o amor filhos, é um colega. Pedro, você gosta de mim? Aí a palavra diz que o coração de Pedro se entristeceu, porque até ali ele só gostava de Jesus, ele não amava Jesus, porque quem ama dá vida. Mas Jesus estava tratando no coração dele, e ele fala, tu sabes. E Jesus tratou ali o orgulho de Pedro. Quem aqui está precisando ser tratado do orgulho? Eu estou precisando ser tratado do orgulho também. Deus está derrubando o seu orgulho hoje. Jesus está colocando o poder dele na sua vida. Foi a única exigência que ele fez. Você quer se reconciliar com Jesus? Quantos querem? Apacenta as minhas ovelhas. Você querem se reconciliar com Jesus? Apacenta os meus cordeiros. Jesus estava fazendo um tratamento em Pedro, a pescaria, a rede, o braseiro. A segunda vez estava acontecendo, era um déjà vu. E nesse momento, amados, passam muitas coisas na mente de Pedro. Quando ele conheceu Jesus, os milagres, as curas, a multiplicação, a transfiguração, a crucificação. Ele está sendo confrontado, a sua cabeça está gerando uma metanoia, ele está mudando os seus pensamentos. Até ali não aconteceu como Pedro esperava, mas agora tudo que ele passara fazia sentido até ali. Então Pedro ele entendeu que não era sobre ele, era sobre Jesus. Da mesma forma que não é sobre mim e sobre você, é sobre Jesus. Nós estamos aqui por Jesus. Nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá, o Deus da nossa vida. E nós temos que entender que é tudo sobre Ele. O seu trabalho é para glorificar o nome dEle. O seu ministério é para glorificar o nome de Jesus. A sua vida é para glorificar o nome de Jesus. E aqui Pedro, ele entendeu isso. Porque certa feita Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Porque se nós não estivermos ligados na videira, queridos, porque nós somos os ramos, nós morremos.
Então Jesus está te religando na videira esta manhã, porque é Ele quem dá a vida, é Ele quem dá a força, é Ele quem nos justifica, é Jesus quem nos regenera, é Ele que escreve o nosso nome no livro da vida, é Ele que opera o querer e o realizar. O arrependimento, é Ele que faz a fé salvadora, é Ele quem sela com o Espírito Santo, é Ele quem santifica, é Ele quem glorifica, é Ele que deu a vida para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. Tudo provém de Jesus. O mesmo Deus, queridos, que podia destruir tudo isso aqui com um sopro, Ele preferiu fazer algo muito maior. Olha só, acho que dá tempo. Quem já ouviu falar do Titanic, o navio que afundou? Esse navio afundou no Oceano Norte, Oceano Atlântico Norte, cerca de 3.500 metros de profundidade. Nem alguns peixes chegam nessa profundidade. Então o homem, durante muitos anos, fez a tecnologia, fez e aconteceu, para conseguir descer lá nesse navio afundado e tirar algumas fotos. Umas fotos muito boas, fazer filmagem. Lá no Titanic, ele desceu no mais profundo do abismo. Mas Deus, Ele fez muito mais do que essa façanha para a humanidade. Deus, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Filho dele veio, se entregou na cruz do Calvário, foi morto, foi crucificado, colocaram uma coroa de espinho nele, foi derramado todo o seu sangue, e diz que ele desceu até o mais profundo abismo do inferno, tomou a chave da morte, da mão de Satanás, a chave do inferno, e ressuscitou no terceiro dia. E esse mesmo Deus é o meu e o seu Deus. Aquilo que o homem faz de maior não é nada perto daquilo que Deus pode fazer por nós, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E aqui começou o recomissionamento de Cristo a Pedro. Ele não apenas restaurou a vida de Pedro, mas também o seu ministério. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E no versículo 19, ele falou assim: e segue-me. Porque ele não estava mais seguindo Jesus. E hoje essa mensagem para a igreja. Hoje Jesus está falando assim: você não estava me seguindo, você não estava apacentando as minhas ovelhas, você não estava me amando, você era simpatizante, mas hoje, segue-me. Segue-me de verdade. O Senhor restaurou a alma e os sonhos de Pedro. Você quer restaurar a sua alma, os seus sonhos? Você quer ser transformado por Jesus? Então eu tenho um versículo para você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Pastor, a minha vida não está mais fazendo sentido. Entrega para Jesus, coloca nas mãos de Jesus, que ela vai fazer sentido. Pastor, eu abandonei o pai, eu me afastei, eu fiz como filho pródigo. Hoje Jesus diz: filho pródigo, filha pródiga, volta para Jesus hoje, porque Jesus quer fazer o melhor na sua vida. E nesse momento, queridos, Pedro, tudo passa a fazer sentido na sua cabeça. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que Pedro ele não teve só o seu ministério restaurado pelo próprio Mestre Jesus, mas que agora ele é revestido com o poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. O Pedro que era medroso agora é intrépido, o Pedro que era inconstante agora se torna firme, o Pedro que não tinha palavra agora ele prega e 3.000 pessoas se convertem no único dia. Pedro aprendeu a descansar no Senhor. Aqui nós já estamos falando do Pedro transformado. Nós começamos no início da ministração falando que Pedro era um homem comum. Depois nós começamos falando aonde Pedro caiu. Depois nós começamos falando o início da restauração de Pedro. E agora aqui já é o Pedro restaurado por Jesus, porque quem restaura não é o pastor, quem restaura é o sumo sacerdote, Jesus Cristo.
A Bíblia diz lá em Salmos 127, versículo 2, você pode colocar por favor, Felipe? Salmo 127, versículo 2, que o Senhor abençoa os seus servos enquanto dormem. Olha lá, inútil será levantar de madrugada e repousar tarde e comer o pão das dores, pois assim dá aos seus amados o sono. Enquanto você descansa, Jesus trabalha em seu favor. E aconteceu uma coisa engraçada aqui, queridos, com Pedro. Lá em Atos 12, o Pedro transformado. A Bíblia diz que Pedro está na prisão, dormindo amarrado a 2 soldados. Herodes, um dia antes, havia matado Tiago, o discípulo, e mandou buscar a Pedro e falou assim: depois da Páscoa é você que vai ser apresentado, ou seja, vai ser morto. E Pedro estava com os dias contados. E a palavra diz que Pedro estava dormindo. Atos capítulo 12, verso 6, a referência, se quiser colocar. Queridos, se eu estivesse lá, eu ia falar assim: ô Pedro, você é doido? Você vai morrer amanhã e você está dormindo? Como é que você consegue dormir? Aí Pedro se lembrou dessa palavra de Salmo 127, versículo 2. Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. É inútil eu querer fazer alguma coisa, é Cristo na minha vida, é Cristo que faz tudo para mim. Eu perguntaria isso para ele, e às vezes nós não conseguimos dormir com um boleto, não conseguimos dormir com um probleminha pequeno, mas como que Pedro conseguiu descansar, pastor? Eu respondo a você, porque ele aprendeu a descansar no Senhor, porque Pedro transformado, ele se lembrou que Jesus estava no barco, e quando vinha aquela tempestade, Jesus veio andando sobre as águas, e o fez andar sobre as águas também, porque ele se lembrou que Cristo prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e a palavra de Jesus e a verdade é a mesma coisa. Ele se lembrou dos momentos de tribulação, que é preciso aprender a descansar em Deus, e você tem descansado em Deus. Ah, pastor, mas é difícil descansar em Deus. Muitas vezes estamos atribulados, querendo resolver tudo. Hoje Jesus está falando para você: pega a sua espada e guarda a sua espada, porque quem faz o agir e o realizar sou eu. Pedro se lembrou quando ele estava outra situação no barquinho, e Jesus estava dormindo na proa do barco, e o vento e a tempestade estava quase virando, quase tombando aquele barco. Ele lembrou que Jesus estava naquele barco, e é Jesus que repreende o vento e a tempestade, não somos nós. Pedro se lembrou quando Jesus falou assim: olha, joga a rede do lado direito por 2 vezes, e a rede veio cheia. Você está preocupado com provisão, com emprego, com isso, com aquilo, com muitas coisas desse mundo? É Jesus que dá a sua provisão. Não temas, Jesus é o bom pastor, é Ele que cuida. As palavras de Jesus são mais reais do que aquilo que disseram sobre você. Finalizando aqui, queridos, Pedro, ele era um homem que falava sem pensar, e agora ele se torna um grande pregador da palavra de Deus. Quando Pedro transformado se levantou, os corações se derretiam. O mesmo Jesus que restaurou Pedro, ele está aqui e agora. E Ele está restaurando aqueles que querem receber essa restauração. Diz a palavra em Atos 1:7, que Pedro tornou-se um líder poderoso da igreja primitiva. Foi ele o primeiro pregador aos gentios, quando ele pregou a Cornélio e a sua família. Diz a palavra que ele fez uma confissão poderosa de Cristo em João 1:42. 3.000 pessoas se converteram numa única pregação. Diz a palavra que Pedro, ele orava e muitos milagres aconteciam. Um coxo foi curado, as pessoas em macas passavam na sombra de Pedro e eram curadas. Ele ressuscitou Tabita em nome de Jesus. Diz que ele se tornou corajoso e destemido. Diz que Pedro, agora ele não fugia mais, ele não se escondia, ele não seguia mais Jesus de longe. Diz que Pedro obedece a Jesus e enfrentou o sumo sacerdote. Um homem medroso se tornou um homem intrépido. Um homem que negava, defendeu com a sua própria vida. Sabe, hoje Cristo quer trazer encorajamento para você. Você que está se achando pequeno, você está se achando esquecido por Jesus,
Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Sabe, Jesus disse, diga aos discípulos e diga à comunidade núclea, diga aos discípulos e diga a você que está desanimado. Pedro entendeu o Evangelho, Pedro pregou o Evangelho. Sabe, queridos, a doutrina relata que Pedro, o homem medroso que fugiu no momento da crucificação, quando ele foi para a morte, ele falou assim: eu não quero ser crucificado como o meu Senhor, porque eu não sou digno, me crucifica de cabeça para baixo. Se Jesus está restaurando a sua vida, eu profetizo a mesma unção de Pedro sobre a sua vida. Eu profetizo que você vai ser corajoso, que você vai ser zelo pela obra de Deus, que você vai ser intrépido, que quem vai cuidar da sua vida é Jesus Cristo. Somente depois de ser tratado no seu íntimo, ele recebeu poder e autoridade. O que você está precisando na sua vida? Confie em Deus, confie em Jesus, entregue os seus caminhos a Ele, Ele é fiel e digno para fazer tudo isso. Agora nós vamos louvar o Senhor, você louva e eleva os seus pensamentos ao Senhor.